Boa noite a todos. Boa noite. E a todas e todos. Estamos abrindo, a 17ª Semana dos Museus, do Museu Pedagógico da UESB. É um evento coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que esse ano proporcionou esse debate acerca da democracia, da diversidade. Nós estamos fazendo diversas atividades nesse sentido. Ontem nós fizemos algumas atividades culturais, de exposição no Museu Pedagógico, atendendo as crianças da educação básica e discutindo algumas questões referentes a comunidades quilombolas, comunidade indígena. Hoje nós estaremos aqui discutindo a questão da visibilidade, do desafio da diversidade e visibilidade das pessoas LGBTQIA+, acho que eu falei. E amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo auditório também, realizando uma palestra com o professor José Dias e João Diógenes, que são professores do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Eles estarão discutindo essa questão da memória, da diversidade e da democracia também. Mas hoje a gente vai estar discutindo essa questão da diversidade e a visibilidade das pessoas LGBT. E trouxemos aqui alguns convidados, que são convidados militantes, que vou apresentar para a gente poder ter essa conversa aqui hoje. Eles vão fazer uma exposição de 15 a 20 minutos e depois a gente vai abrir um diálogo mais aberto mesmo, onde todos podem participar. Aqui nós temos a convidada Keu Souza, que é estudante do curso de História e militante do movimento feminista da Mulher Preta. Vamos lá. Nós temos Larissa Ribeiro, que é estudante do curso de Ciências Sociais, aqui da UESB, e militante do Levante Popular. E nós temos o Felipe Bonfim, que é estudante do curso de Ciências Sociais, da UESB, e militante do LGBT comunista. Primeiro, a Keu vai proferir a fala dela, depois a Larissa e, por fim, o Felipe. Keu, fica à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, quero agradecer, porque é sempre muito caro para nós poder promover espaços de debate, de visibilidade, tratando hoje desse tema também, que fala dos desafios da visibilidade para as pessoas LGBTQIAP+. Então, é um espaço caro para nós. Para além de tudo que foi colocado aqui na apresentação, eu sou Keu Souza, mais do que estudante do curso de História e construindo a militância no movimento feminista negro. Eu sou uma mãe solo, vó, macumbeira, periférica, e é importante dizer todos esses marcadores sociais, porque eles compõem a minha subjetividade, e dentro do tema que nós vamos tratar hoje, é importante a gente dizer o como que nos compõe. Mas eu gostaria de abrir esse momento de fala pedindo a licença a vocês para poder trazer uma canção de um cantor que me atravessa muito com a beleza da sua voz e com a potência das suas composições, que é o Caio Prado. E a música de Caio, que eu vou trazer aqui para vocês, é um protesto de corpos que são lidos como não recomendado em uma sociedade LGBT fóbica que tem nos silenciado, que tem operado o apagamento das nossas vidas e nos matado, no índice acelerado e nos matado. Então eu vou trazer essa canção
do Caio Prado. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido e mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido e mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido e mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A taxa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A taxa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado à sociedade. É o que nós escutamos historicamente em uma sociedade LGBTfóbica, que não respeita a diversidade, porque quão sem graça seria para nós se fôssemos todos iguais. Qual a perspectiva da gente sair de casa e vir para aqui, se a gente soubesse já o que a gente ia encontrar, né? Se todos fossem iguais. Mas, graças a Exu, que é movimento, nós somos diversos, né? E nessa diversidade, o nosso corpo também é plural. Porque dentro dessa comunidade LGBTQIAPN+, nós temos corpos negros, nós temos corpos PCDs, nós temos corpos gordos, diversos, né? E essa sigla, que com certeza ainda há de aumentar, porque é tudo muito dinâmico
E se a gente está vivo, a gente tem condições e total possibilidade de dinamizar a nossa existência. Então é certo que essa sigla ela pode sim aumentar, e eu quero mais que ela aumente mesmo, a intenção é colorir. A gente é lido nessa sociedade com corpos não recomendados. E aí, no momento em que eu me apresentei aqui para vocês, eu disse vários marcadores sociais que compõem a minha subjetividade, né? Eu me apresento como uma mulher preta, uma mulher em uma sociedade cuja formação de sociedade é patriarcal, machista, misógino, né? Nós somos o 5º país em feminicídio, e se não fosse a subnotificação de casos, talvez estaríamos aí ocupando um outro ranking, né? E eu sou uma mulher preta, em uma estrutura racista, de um racismo que é estruturante, que é institucional, que é religioso, que é geográfico, que é ambiental. E eu sou uma mãe solo, e eu sou vó. Eu amo dizer que sou vó. E sou uma mulher lésbica. Em uma sociedade lesbofóbica. E do quanto de mulheres, na mesma condição que eu, que sofreram e sofrem estupros corretivos, violências diversas, abandono familiar, social, e que evadem espaços que são espaços de direito, como a escola, né? Porque esse corpo é lido e apontado como um corpo não recomendado. Mas compreendendo um pouquinho também da interseccionalidade dessa subjetividade, é preciso a gente entender que quanto mais marcadores sociais nós carregamos, mais se amplia essa opressão que pesa sobre os nossos corpos. E aí, assim, eu sei que os meus colegas aqui também vão trazer muito do que a gente coloca aqui também, porque a nossa fala parte de um lugar de vivência, mas o que nós temos em comum é um lugar de dor, né? E uns em uma intensidade maior do que outro, porque no Brasil, que é o país, ocupa o primeiro lugar em violência à população LGBT, os corpos trans é que carregam a maior evidência dessa violência, e a Bahia é o 3º estado nesse país, né, com esse índice de violência. Então, é claro que nós temos, dentro dessa troca de vivência, alguns corpos que passam por uma situação de violência muito maior. Até porque cada história, ela pode intensificar esse atravessar de dor a partir daquilo que nós carregamos, do que a nossa família entende, do que nós somos para ela, da aceitação que a gente tem dentro do nosso espaço social, né, da condição que a gente tem de se assumir dentro do nosso ambiente de trabalho. E eu digo se assumir porque nós somos violentados de nos travestir mesmo do que nós não somos, para ser aceito, para ser lido, para ser respeitado dentro de um espaço, e por consequência somos silenciados. E a gente vive em uma cultura que já está legitimada de apagamento das nossas vidas. Vou compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da minha vivência, porque o meu viver é político. E eu acho que não dá para falar dos desafios da visibilidade das pessoas LGBT, QIA+, sem a gente fazer essa troca de quem nós somos, né? Eu tenho 44 anos, eu vivi uma relação hétero por 11 anos. Dessa relação, eu tenho meus 2 filhos, Vitor, de 22 anos, e Eduardo, de 19. O Vitor me deu, no final do ano passado, um presente maravilhoso, que é o meu netinho Isaac, que está com 8 meses. Né? Falar dos meus filhos e falar da minha família hoje, sem dor, foi um processo para mim muito difícil de cura. Porque, por ter vivido uma relação hétero que durou 11 anos, e eu preciso
dizer aqui para vocês que foi um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, que hoje, depois de terapia, a gente compreende o quanto de narcisismo a gente estava submetida dentro dessa relação, e também porque, acreditem, né, eu passei um bom tempo também da vida em uma outra perspectiva religiosa, que operava para mim também o silenciamento, né, a manutenção do machismo, de uma submissão feminina, mas graças ao Orixá, né, que não desiste de mim, eu consegui me conectar com as minhas pertenças, e hoje eu sou uma mulher, graças a Exu, uma mulher do Axé. E tenho uma outra visão de sociedade, tenho uma outra visão sobre mim, e consigo olhar para mim e olhar para o outro com muito mais leveza. Inclusive, de não apagar essa parte da minha história, porque também me compõe. Então, assim, foi muito difícil para mim quando eu me percebi amando uma outra mulher. Primeiro porque nem eu mesma me aceitava. Eu saí desse casamento e eu saí, gente, me sentindo o ácaro do cocô do cavalo do bandido. Ou seja, eu estava acabada, né, emocionalmente, várias violências psicológicas, patrimonial, né? Então a gente sai de uma relação despedaçada. E aí, assim, eu sempre tive muitos amigos gays, e é claro que com meus amigos gays eu ia para os ambientes gays, né? Mas aí eu achava que eu ia apenas curtir, experimentar outras coisas, assim, de ambiente, de música, de pessoas, de companhia. E de repente, quando eu me vejo gostando de uma mulher, eu vou usar algumas expressões. Perdão, eu achei que eu estava muito foda, porque eu falei, pô, até as mulheres eu estou atraindo. E eu pensava que, na minha curiosidade, eu ia apenas dar um passeio ali naquele lugar, depois, quando eu quisesse, eu ia administrar. Detalhe, eu tenho 11 anos nesse brejo, não saio nunca mais dele. E sou felicíssima por amar outras mulheres. De conseguir, em uma sociedade machista, em uma sociedade que nos ensina a competir umas com as outras, a diminuir a outra mulher, amar mulheres. E entender o quanto que essa relação, para mim, mulher lésbica, o quanto que essa relação é sublime, o quanto que essa relação é potente, o quanto que esse aquilombamento traz para mim uma melhora quanto ser humano, me humaniza, me emancipa, amar outras mulheres. E falar desse amor em uma sociedade tão desigual, tão preconceituosa, falar desse amor em uma sociedade que ridiculariza os nossos corpos, falar de amor em uma sociedade em que nós estamos em um retrocesso tão grande no que diz respeito a direitos, né? A gente precisa, nesse momento também, quando a gente fala dessas dores, a gente precisa dizer o quanto que o desgoverno de Bolsonaro impactou na morte, no apagamento, no desmonte, né, na retomada de direito para essa comunidade que já é historicamente marginalizada, que já é historicamente massacrada, né? Quantos de nós perdemos o direito de estar em família porque assumimos a nossa orientação, a nossa identidade de gênero, e por conta disso nós somos expulsos dos nossos lares e nós não temos políticas afirmativas, políticas públicas que garantem o acolhimento. Nós estamos no terceiro maior município do estado da Bahia e a gente não tem em Vitória da Conquista uma casa de acolhimento LGBT. E por conta disso, o nível de adoecimento mental da nossa população é absurda. Porque se o primeiro núcleo social que nós carregamos na vida, que é a família, nos expulsa desse lugar, a tendência é nós ocuparmos as margens da sociedade, né? Então, assim, fica para nós todas as dificuldades, que já é difícil para superar, mas aí se amplia quando você não tem o apoio, quando você não tem o acolhimento, quando você não tem o abraço, quando você não tem a aceitação.
daqueles que nos afetam, porque dentro de uma sociedade a gente não precisa ficar o tempo inteiro se afirmando para quem não me respeita, para quem não me enxerga, mas para quem eu me afeta profundamente, né? Então, assim, nós não temos em Vitória da Conquista uma casa de acolhimento. Nós não temos em Vitória da Conquista espaços de escuta para mães de LGBTs. Estou usando a expressão LGBTs, mas estou envolvendo toda a sigla. Não temos espaço de escuta, né? Não temos um espaço de a própria militância que se organiza dentro da cidade, e eu falo isso também como militante orgânica do movimento, o quanto de dificuldade que nós encontramos em uma sociedade que quer nos separar. Porque é preciso que a gente esteja distribuído, né, nessa sigla, porque ela diz respeito à nossa identidade, mas é preciso que a gente entenda a necessidade do acampamento, é preciso que a gente entenda a necessidade de dar as mãos, é preciso que a gente entenda o sentido da empatia, é preciso que a gente entenda, o quanto mulher, que não performa masculinidade no meu comportamento, o quanto que eu gosto de um privilégio em comparação a uma mulher lésbica que performa masculinidade, o quanto que eu gosto de privilégio diante da realidade, das dificuldades de uma mulher trans, que tem várias dificuldades já expostas no seu corpo. Eu trabalhei por 2 anos como educadora social da coordenação LGBT aqui de Vitória da Conquista, né? E aí a gente vê o quanto que esse lugar, que é o lugar do fomento das políticas públicas, das ações afirmativas, o quanto que ainda é precarizado. Nós temos uma coordenação LGBT que surge em 2014 no nosso município, né? Fruto da luta do movimento, né? É pela primeira vez na história de Vitória da Conquista nós temos um conselho, né? Um conselho municipal, e é extremamente importante que a gente diga isso no que se refere à garantia de visibilidade da comunidade LGBTQIA+, porque um conselho ele é fiscalizador, né? E se você não tem uma gestão preocupada com esse segmento, preocupada com essa comunidade, e você não tem um órgão que fiscaliza, a tendência é ficarmos à margem. A tendência é não sermos assistidos no sistema de saúde, a tendência é não termos políticas de conscientização que falem sobre os nossos corpos. A tendência é não termos os nossos corpos protagonizando a nossa história, né? A tendência é a evasão escolar acontecer e ficar por isso mesmo. A tendência é você não chegar, não ter embasamento, dados para pesquisa. Quando você vai dentro de uma unidade de saúde, você procura saber qual a quantidade de atendimento que tem para a população LGBT naquele lugar. A tendência é você não ter dados quando você entra dentro de uma unidade penal e você saber como que aquelas pessoas estão sendo tratadas. A tendência é você não ter a garantia da dignidade da pessoa humana. E nós existimos e resistimos. E ocupar, inclusive, espaços como esse, de uma universidade onde muitos corpos evadem por conta da LGBTfobia. Mas que bom que, apesar de estar denunciando a LGBTfobia dentro da nossa instituição, a gente também tem hoje, né, o que celebrar, porque a gente tem um avanço na política de cotas hoje, no que se refere à população trans. Então, é preciso a gente ocupar os espaços, é preciso a gente falar sobre nós, é preciso que a gente seja um protagonista da nossa história, mas nós não podemos esquecer dos impactos de um desgoverno, não podemos esquecer dos impactos de um histórico de apagamento no que diz respeito a políticas públicas, a ações afirmativas. E hoje, 2023, a gente tem uma discussão no parlamento sobre a relação entre pessoas, entre casamentos iguais.
né? Então, a gente vê a quantidade de retrocesso. Parece que a gente avança, dá um passo para frente e 3 passos para trás. Mas aí, quando eu toco nesse ponto, eu gostaria de provocar vocês, porque, assim, enquanto militante em um Estado democrático, e Bia Ferreira até disse que a democracia é uma ditadura disfarçada, porque se nós não temos os nossos corpos, a nossa dignidade garantida, aquilo que o básico, o que é constitucional sendo garantido, então é claro que existe uma maquiagem nesse Estado democrático de direito, né? Se nós temos uma mulher potente, como a nossa deputada federal, a Érica Hilton, que não tem sequer o pronome respeitado, então é claro que essa democracia ela é extremamente disfarçada. Se nós temos um parlamento que é constituído por uma bancada hoje conservadora, que ao invés da discussão pautada na política pública, na construção de sociedade, na diversidade, ela é construída a partir de um livro religioso, então é claro que essa democracia ela é de fato frágil e, por vezes, maquiada, rasa e disfarçada. Então, quem é que vai mudar essa estrutura? Somos nós. E nós estamos numa conjuntura em que o esperançar, na minha concepção, de mulher preta, periférica, sapatão, macumbeira, e aí quando eu falo isso, eu estou falando de combate ao machismo, estou falando de combate ao racismo, estou falando de combate à intolerância religiosa, estou falando de combate à lesbofobia, estou falando da luta de classe, né? Então, assim, quando eu trago todo esse bolso de luta e de resistência, nós estamos em uma conjuntura em que se aquilombar é possível, né? Então, quem muda a estrutura somos nós. E eu acredito muito que nós, quanto sociedade, é falando sobre nós, é ocupando esses espaços, colorindo espaços como esse, né? Que carrega o nome de primavera, que é um ciclo, e um ciclo que simboliza vida, né? É que a gente, de fato, e vida e cores, isso mesmo, é que, de fato, a gente pode trazer vida e trazer cor naquilo que se refere à nossa existência. Então, nós existimos e vamos seguir sendo que os nossos corpos são, sim, são recomendados, porque existe beleza, existe poesia, existe normalidade na diversidade. E é importante sermos diversos, sermos plural, porque é isso que compõe a visão de sociedade, essa diversidade. E penso que nesse caminhar que a gente está para um ano eleitoral, a gente precisa muito pensar em representatividade. E aí, assim, não é o momento de falar sobre essa questão eleitoral, e é também o momento de falar, porque nossa existência política, e aí, fugindo um pouquinho do tema LGBT, mas entrando no tema de visibilidade, eu vou aproveitar o meu momento de fala e deixar aqui também o meu desejo, mais o meu forte desejo, por uma representatividade também de uma mulher preta no STF. A gente precisa falar sobre isso. Se essa mulher preta for sapatão, meu Deus, melhor ainda, né? Porque é preciso falar sobre essa diversidade, é preciso falar sobre essa importância dos nossos corpos ocupando os lugares de poder e os lugares de decisão. Em uma conjuntura onde a gente tem PECs que só têm operado o desmonte, só tem operado a retirada de direito, onde você tem PECs e resoluções construídas por pessoas que tinham que representar o povo, mas a visão ainda é muito sectária e a gente precisa lutar primeiro por existência. O nosso maior ato de rebeldia hoje, dentro dessa sociedade brasileira que nós vivemos, tão preconceituosa, é existir. Mas nós não queremos só lutar pela nossa existência. É preciso lutar por existência e por bem viver. Gratidão. Gente, eu peço desculpa, eu estou no processo alérgico, e aí a sala, quando eu estou cheio de poeira ali, já deu uma piorada aqui no tempo.
mas me apresentar, né? Eu sou Larice Ribeiro, tenho 27 anos. Estou com o pezinho fora da graduação já de Ciências Sociais, com data para formação. E é um dado muito importante esse, né? Trazer para cá. Sou mulher sapatão, lésbica futurista, sapatão da confiança. E digo que é muito importante porque estou chegando aos meus 28 anos, que é um demarcador, né, para mulheres negras, para pessoas LGBTs negras. Os 30 anos é o ápice da vida. Então, não sei vocês, qual a orientação sexual de vocês, qual a leitura de raça e etnia de vocês, mas para mim a sensação de desespero está chegando aos 30. Eu não sei o que vai acontecer depois disso. Você é uma curva fora do ponto. Você ultrapassou a estatística, mas isso é muito preocupante para nós. E é um grande pesadelo imaginar que a gente só tem 30 anos de vida. Então, estou me formando, estou concluindo um curso de graduação, dando muito orgulho à minha família. Minha família é de casa, minha família é religiosa também, assim como que eu, né? Sou mulher de axé. E é um demarcador importante. Quando a gente vem falar sobre nossas vivências, sobre visibilidade principalmente, é importante a gente pontuar quem a gente é, de onde a gente vem, o que a gente quer, né? O que a gente busca. E aí eu trago comigo não só a minha história, mas diversas pessoas que vieram bem antes de mim, né? Que alargaram as portas que estavam abertas aqui, com as festinhas desse tamanho, né? E me vejo também nesse papel de tirar portas, né? Que a gente não precisa de portas nem de muros dessa universidade. E ontem foi um conceito muito histórico para a gente, né? Depois de tantos anos de universidade, 40 anos de universidade, tantos anos de humanidade, tantos anos de pessoas LGBTs existindo só ontem, que a gente conseguiu aprovar as cotas trans da nossa universidade. E foi um passo gigantesco, mas ainda não chegamos ao cerne do problema, porque as pessoas trans elas nem chegam à universidade, porque elas saem antes de concluir o ensino médio, porque são expulsas da escola. Né? Não ditas, igual muita coisa no Brasil, a gente não tem expressamente escrito, assim, né? A gente não tem leis expressamente racistas, mas a gente tem toda uma estrutura que expulsa as pessoas, que levam para a margem, que não acolhem. Né? Isso, não acolher, para mim, é o mesmo que expulsar, é repelir, é deixar longe, porque esse ambiente não pertence a essas pessoas. E, de fato, a universidade não foi criada para nenhuma pessoa LGBT, para nenhuma pessoa negra, a universidade não foi criada para nenhuma pessoa com deficiência, tanto que a gente tem esse auditório que não tem uma roupa, né? Especialmente nesse móvel aqui de um curso elitizado e tudo mais. Então, a gente vai adentrando esses espaços com muita resistência, né? A gente vai modificando essas estruturas, e que não é uma tarefa fácil, também não é uma tarefa individual. Ela é muito coletiva, muito mesmo, assim, né? Ainda que não diretamente, mas a gente precisa de todo um suporte uns dos outros, primeiro nessa rede de acolhimento múltiplo, assim, né, mútuo também, de se enxergar. A gente se enxergar dentro da diversidade, que é uma mulher sapatão também só, a gente é muito diferente. Nos nossos estilos de vida, nas nossas vivências, nas nossas religiosidades, nas nossas crenças todas, né? Assim como tem outras pessoas LGBTs na sala que nem se aproximam nem um pouquinho assim, da vivência uns dos outros. Então, diferente dessa estrutura capitalista, né, que a gente precisa dizer que é a origem de tudo, que é de todos os males, é o capitalismo, diferente dessa estrutura que quer hegemonizar tudo e todos e colocar todo mundo num grande pacote, né, como a gente costuma fazer com diversas minorias, preto é tudo igual, indígena é tudo índio, né, asiático é tudo chinês. Então, a gente costuma encapsular todo mundo, todos os grupos e todas as diferenças em um lugar só, porque tem um discurso que foi lá do iluminismo, né, que todo mundo é igual, né, que a gente como que é? Você de história aí? Lá da Revolução Francesa, né, que liberdade, igualdade, fraternidade. Mas isso não existe aqui onde estamos, no Brasil. Né? Isso aqui é uma outra realidade, principalmente, né, localizando a gente aqui, Vitória da Conquista, local do Sertão da Ressaca, né, a gente tem toda uma história de não somos iguais. E essa tentativa de hegemonizar, de falar que eu não vejo diferença, eu não vejo cores, eu vejo pessoas, eu vejo almas. Justamente para colocar a desimportância dessas pessoas diferentes, né? A desimportância de diferenças. E isso faz com que as políticas públicas não existam.
Isso faz com que eu, mulher lésbica preta, chegue num posto de saúde, chegue no atendimento médico e as pessoas negligenciem a minha especificidade de saúde, porque é um uso preservativo em uma relação sexual, porque não tem, primeiro, que não tem nenhum formato adaptável para os nossos corpos, segundo, que não há risco de gravidez, mas tem muito risco de ST. E alguém fala para nós sobre isso? Não. Isso não vem expresso nos livros didáticos, nem lá na biologia, como ensina, né? Eu aprendi assim, pelo menos. Ali sobre quando a gente vai começar a falar sobre sexualidade, sobre relações sexuais e tudo mais. Então a gente não aprende isso, a gente vai aprender isso ao longo da vida. E é muito arriscado isso, porque muitos de nós morremos porque não sabemos. Então, a falta das políticas públicas, ela está muito permeada, né? Nesse sentido de somos todos iguais, não precisamos de atendimentos diferentes, não precisamos de tratamentos diferentes. E isso causa um dano gigantesco, assim, né, para a nossa própria existência. E quando a gente diz de visibilidade, infelizmente o mal tomou muito a nossa comunidade e algumas outras, né? Eu digo nossa porque eu sou um ser interseccional, assim. Mas essa bandeira bem bonita, ela aparece, por exemplo, na Coca-Cola, no Uber, Doritos, né? Que são grandes corporações e a gente, diversidade, a representatividade, tá ali a bandeira e tal. Mas, assim, Doritos, ele é feito ali, fabricado a partir de soja, por exemplo. E existe um grande monopólio de soja que destrói as florestas, destrói a biodiversidade, né, que envenena o solo, que mata diversas populações, e a gente come esse negócio ultraprocessado. E a gente não vai ter atendimento médico depois. E aí, essa diversidade, ela não é real, essa representatividade, ela não é real, porque não atinge, não representa ninguém na cor, um arco-íris. É bonito de ver, é bonito, e a gente se lembra muito que a gente tem um orgulho. Mas, no final das contas, é uma grande corporação capitalista que só quer lucro. E isso, a gente, infelizmente, né, é uma luta contra essa computação, mas ela acontece muito. Então, quando a gente vê nas novelas, por exemplo, ai, que massa, teve um casal lésbico que deu um beijinho assim na novela. Mas no final da novela, elas não ficaram juntas porque tem toda uma estrutura aqui, blá, blá, blá. Então, toda essa sensação de representatividade que a gente está tendo ultimamente, ela é muito falsa. E a representatividade, como, por exemplo, das nossas parlamentares lésbicas, todas elas, né, sejam deputadas estaduais ou federais, receberam e-mails com ameaças de estupro corretivo. Queria me solidarizar, inclusive, com minha companheira, né, do Movimento Brasil Popular, do Levante Popular da Juventude, Rosa Bolinha, da deputada estadual lá de Pernambuco. Ela e tantas outras, né, receberam esse e-mail com ameaças no meio institucional. Então, que representatividade é essa? Que democracia é essa que a gente vive, onde a pessoa, né, que não está dentro dos padrões hegemônicos, essa pessoa não é respeitada, para além disso, ela é publicamente ameaçada. E nada acontece. Porque toda uma estrutura, ela corrobora para que nada aconteça, para que a gente continue sendo invisibilizado, para que a gente continue sendo colocado às margens, tudo mais. Então, essa divisão, a divisão sexual do trabalho, essa divisão da reprodução social, o gênero e a sexualidade são muito importantes para a manutenção do sistema da forma que ele é. Então, a gente está aqui, mas a gente não devia nem existir, segundo o sistema capitalista, que precisa de uma reprodução segura entre homem e mulher, em que os valores e os princípios da família, né, estejam ali assegurados, né, principalmente em relação ao patrimônio, né, em relação à propriedade privada. Então, se a gente tem esse movimento de descultura, né, se a gente oferece uma possibilidade de uma vida diferente, por exemplo, das relações monogâmicas, das relações heterossexuais, das relações, né, estabelecidas ali como padrão, a gente é um alto risco para a manutenção do sistema. Então, a gente vai ser eliminado. Né, seja diretamente, verbalmente, como as pessoas se sentem muito à vontade na rua para ofender e agredir a gente, quanto nas estruturas, né, do estado que a gente vive. Então, estar aqui hoje, concluindo uma graduação, não só a única pessoa que está fazendo isso, tem várias outras pessoas que estão fazendo. Mas, assim, esse grau de dificuldade, ele existe e é muito diferente das outras pessoas que são heterossexuais. Eu não imagino, inclusive, como deve ser a pessoa hétero.
Em relação a isso, de não ter que se preocupar de andar na rua bem tranquilo, não, com seu companheiro, companheira, tá de boa, falar barbaridades, não vai acontecer nada. Mas a gente está o tempo todo tendo que se vigiar, está o tempo todo, né, com medo constante de, tipo assim, vai dar merda. Seja por essa autoculpa, inclusive, né, por contribuições gigantescas do cristianismo, né, que também coloca isso aí, vai trazer essa linha do pecado, né, do não devemos, do não podemos, do vigiar e punir. Deus é onipotente e onipresente, onisciente, então ele sabe de tudo, então a gente vive uma vida de culpa gigantesca, né, assim, no âmbito pessoal, mas no âmbito público como sujeitos de direitos também a gente não tem esses direitos garantidos, assim, a gente não tem um direito mínimo de andar em liberdade, como as outras pessoas andam. Então, para nós é um processo muito importante estarmos nessa mesa discutindo, e que o museu esteja fazendo, né, isso, mas eu queria perguntar mais ou menos assim, qual a área de atuação profissional de vocês, assim, tem alguém de exatas? Não, né? Tem alguém da saúde? Nem se tem essa área do projeto, então já é uma justificativa. Exatamente. E da galera de humanas. E acaba acontecendo isso, a gente setoriza esses debates, né, de acordo com... a gente traz isso e a gente escuta muito isso, pelo menos nós das redes sociais, né, esse identitarismo. E a gente vai caminhando sozinho no escuro, assim, né? Porque isso aqui a gente sabe como é a nossa vivência. E eu estou dizendo isso porque eu estou vendo pessoas que são também gays, lésbicas, bissexuais, que eu particularmente conheço em outros lugares. A gente sabe como são as coisas. Eu não precisava estar falando isso aqui para vocês, precisava falar isso para outras pessoas que precisariam ouvir isso. E é muito bom, ao mesmo tempo que não tem muito sentido. Sabe, a gente agradece muito o convite, eu fico muito feliz com essa movimentação, né, do museu enquanto um lugar institucional, um espaço institucional com pessoas profissionais comprometidas com isso, de trazer a diversidade em pauta, de trazer essa mesa. Mas eu não queria estar falando para vocês, não. Eu queria estar falando para um outro público, e que eu não vou falar nunca, porque as pessoas não vêm com essas coisas, porque não é de interesse delas. Porque garantir a manutenção dos seus privilégios é mais importante. E é basicamente isso, assim, né? Então, trouxe esse livrinho, ele basicamente é o meu livro de cabeceira, então salve aqui para Deus e você trabalha, meu companheiro e amigo de movimento também, que ele escreve, né, O Brasil Fora do Armário, também hasteamos a bandeira colorida, né, que é um livro que traz um pouco esse recorte aqui tanto da quantificação das políticas públicas, né, da necessidade que nós temos, num histórico muito curto de democracia duramente interrompida por diversas vezes, né, inclusive recentemente, onde a gente tem uma perda de direitos significativas, assim, em vários âmbitos, né, dentro da universidade, dentro da sociedade civil, enfim. A gente tem uma perda de direitos gigantescos e pouquíssimos avanços nesses últimos 10 anos, por exemplo. E esse aqui vai trazer muito essa abordagem, assim, da gente não trazer para nós individualmente essa questão de, tipo, eu sou sapatão. Não, todos nós LGBT sofremos por causa de uma estrutura. E é importante entender que não é só no Brasil, que não é só nas Américas, enfim. É num lugar onde existe capitalismo, que é um passo muito importante dele, né, que é um tripé que se sustenta ali, né, da raça, da classe e do gênero. O gênero barra sexualidades ali. Que é importante para o capitalismo que essas coisas estejam acontecendo simultaneamente para ele se manter, né, sustentável. Então, a gente entender que é uma questão estrutural e que a gente fazendo ações individuais não vai resolver muita coisa, a gente também sabe um pouco desse sofrimento individual, mas que é importante para a gente se acolher enquanto comunidade. Que é muito difícil para nós, que eu não sei se vocês já ouviram daqui, tipo, esses viados são insuportáveis, mas esses travestis. E, tipo assim, o tempo todo são questões colocadas, né, de uns contra os outros, trazendo quem tem mais evidência, quem tem mais. Porque também nesses fóruns e nessas assembleias aí, para constituir a sigla, né, quem vinha primeiro, que antes era o G. Antes era o G que vinha primeiro na sigla, agora o L, mas nada disso é atual, assim, tem um sentido sócio-histórico, tem um sentido todo, tem carteirada, né,
tem todo um sentido assim, de existir, né? Essas siglas, o porquê de cada letra ser acrescentada e tudo mais, para a gente se enxergar enquanto comunidade. Porque quando a gente se enxerga e age enquanto comunidade, coletivamente, a gente tem mais saídas e mais força para essas saídas acontecerem, para a gente conseguir incidir na sociedade como um todo, né? A gente ser uma mini sociedade dentro de uma outra sociedade. Para isso é imprescindível que a gente se compreenda, a gente se enxergue, a gente se acolha, né, enquanto comunidade. E aí é basicamente isso. Boa noite a todas, todos e todas, né? Para quem não me conhece, para habilitar, sou Felipe Bonfim. Para quem me conhece, também sou Felipe Bonfim. Sou militante do coletivo LGBT comunista, né, do Partido Comunista Brasileiro, sou integrante do coletivo POC, sou conselheiro do Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero, também sou professor, né, professor, trabalhador da cultura e também estudante de ciências sociais aqui da casa. Vou pontuar isso. Quero agradecer o espaço, né, pelo nome de Marta Loura, né, Museu Pedagógico. Eu tenho aqui tudo para poder orientar, porque eu sou muito prolixo, então é sempre importante. Né, quero saudar também as companheiras, né, que eu já disse aqui na mesa. É importante ter esse espaço para a gente poder dialogar, para a gente poder trocar ideia. E claro que sempre seria muito mais proveitoso para nós falar para o público, né, que não está tão envolvido nesse próprio processo. Mas, mesmo assim, eu acho que é sempre importante. Eu acho que vou referenciar, inclusive, a camarada Márcia Lemos, que fala que quando a nossa classe, quando a nossa categoria, quando a gente se organiza, quando a gente se encontra para poder dialogar, é sempre um motivo, né, de muita alegria, é sempre um motivo da gente poder avançar. Né? Então, eu acho que, de toda forma, é um momento crucial para nós aqui. Então, fico muito feliz, né, quero, inclusive, saudar, inclusive, meus camaradas, meus amigos, que estão aqui. E aí, foi difícil, inclusive, produzir um babado em cima disso, porque eu fiquei pensando no tema, né, diversidade, e eu vou, inclusive, um pouco diferente do que as companheiras trouxeram, não vou trazer tanto esse processo da vivência, mas eu quero trazer umas contribuições para a gente poder refletir juntos, e sei lá, né, poder abrir um debate, então fiquem à vontade, inclusive, para, né, falarem sobre o que eu acho que é importante. E aí eu trouxe 3 textos para a gente poder discutir, né, para a gente poder fazer um diálogo entre esses textos. E o primeiro é da teórica militante travesti Amanda Palha, né, que é um texto de 2017, que ela tem intitulado Esse Papo de Nascer Assim e Porque Já Passou a Hora de Superá-lo. O segundo de John Emílio, né, que é professor de História e de Estudo de Gênero na Universidade de Chicago, também da Marion Day, que é escritora, editora, ativista, intitulado Capitalismo tornou a identidade bem possível. Agora precisamos destruí-lo. E o terceiro texto é o capítulo O Capitalismo Tenta Regular a Sexualidade, Nós Queremos Libertá-lo, da obra Feminismo para os 99%, né, da Cinzia Arusa, Titi Batatiara e Nancy Fraser. E aí eu quero tentar fazer um diálogo, né, dentro do que eu consegui pegar desse conteúdo, inclusive também um conteúdo que a gente já forma bastante na teologia comunista, a gente discute, que eu também tenho umas contribuições, mas eu quero que a gente poder socializar esse momento, poder socializar essa informação, né, juntos coletivamente, né. E aí, nesse primeiro texto da Amanda Palha, né, ela vai trazer diversas contribuições reflexivas, né, para o movimento LGBT, para a gente poder avançar sobre essa questão de gênero, sexualidade. Porém, um ponto central desse texto, ela vai tentar entender como o debate da identidade de gênero, né, que se encontra na letra T, ela tem avançado com o uso da categoria de gênero como uma construção social, enquanto as letras que se referem a orientações sexuais, que vai se referir a lésbica, gay, bissexual, elas tentaram, né, e ainda infelizmente tentam, justificar nossa existência, né, e aqui eu me coloco, né, como um homem bissexual, através de uma base genética, né, de algo que também é uma categoria. Essas questões das orientações sexuais, elas também são categorias. E que logo, por serem categorias, elas vão depender de elementos históricos, culturais, sociais, para serem embasadas, né? E ela vai trazer uma crítica, né, de como esse movimento, inclusive, de trazer essa base genética, ela vai desarticular e afastar as pessoas LGBT das pautas P, né, das pautas de trans e travestis. Né? E um ponto que se desdobra nesse processo, né, dessa desarticulação, ele está centrado em como pessoas LGBT elas vão sendo aceitas, isso é importante aqui, né? Vão sendo aceitas,
e, consequentemente, se afastando das pautas da população ter nesse próprio processo. Né? Mas apenas isso é importante, isso, apenas, né, esse aceitas, ele está nesse lugar de se elas corresponderem, né, a esse modelo de família padrão monogâmico, nuclear, burguês. Né? E que isso, para o sistema capitalista, ele vai ser o modelo de família que é crucial para o cerne, né, de sustentação do modelo econômico, para transferir todas as responsabilidades, né, de lazer, de higiene, de manutenção, da moradia, de saúde, de afeto, de cuidado, né, enfim, toda a reprodução social para esse espaço da família. Então, vai jogar todo esse espaço. Né? E aí, na obra, né, e fazendo esse diálogo agora, na obra Feminismo para os 99%, as autoras, elas, inclusive, vão abordar sobre essa temática, ao se referir a essa normalidade gay, essa aceitação, né, de condicionar esses modelos de padrão de família, e de como ela se pressupõe, como ela está inserida, inclusive, na normalidade capitalista. Né? Isso porque ela não desafia, de forma alguma, as condições estruturais que elas estão inseridas, e incitam, inclusive, essas próprias estruturas, elas incitam a homofobia e a transfobia. Né? E vincula-se, né, aos regimes regulatórios da base estatal, que normatizam e impõem a família monogâmica que está sendo feita, que é feita a crítica pelo próprio movimento LGBT. Essas contradições envolvendo. Então a gente já começa a perceber esse próprio processo, né, dessa tentativa de condicionar, né, pessoas LGBT, esse próprio processo de colocarem nesse molde de que elas são naturais, de que elas podem ser aceitas, enquanto a população ela vai sendo afastada e colocada à margem desse próprio pensamento, porque ela está, inclusive, avançando nesse debate. Então, ela está indo no oposto. Ela está avançando. Que bom. E, voltando mais específico, né, sobre esse debate da orientação sexual como uma construção social, para a gente pensar dessa forma, e não agora como eu nasci, assim, como uma base genética, a teórica Amanda Palha, ela vai trazer e pontuar que isso não significa que, por exemplo, as questões biológicas elas não fizessem parte desse processo, né? Porque não é como se tivesse não envolvido. Né? Ela pode até se referir, mas que por serem seres sociais, elas vão estar sendo construindo num processo histórico dialético. E é porque esse processo histórico dialético é constante. E essas categorias da orientação sexual, de identidade de gênero, elas vão depender desses elementos que foram mencionados anteriormente, como o local onde está sendo analisado esse próprio processo, né, o momento, o contexto histórico. Essas identidades elas vão depender desses elementos. Ela vai depender de como essas categorias elas vão sendo construídas durante onde elas estão sendo analisadas. Né? E aí um bom exemplo, né, desse próprio processo está presente no texto, né, que eu trouxe também, do John Emílio e da Megan Day, que os autores apresentam como a identidade gay vai sendo construída no Ocidente após a relação da organização do trabalho dentro da sociedade capitalista. Então aí a gente já está compreendendo todo esse próprio processo, né? Inclusive a companheira Larissa trouxe também, a companheira que eu trouxe dessa própria estrutura de onde nós estamos inseridos, porque isso vai ser extremamente crucial para a gente poder compreender isso como uma teoria unitária, né, de que tem esse dominador comum que vai ser esse capitalismo que vai ter inserido dentro dessa própria estrutura. Né? E essa organização do trabalho dentro da sociedade capitalista vai ser importante para pensar, segundo esses autores, porque vai ser quando o processo de que homens e mulheres eles vão iniciar a ter trabalhos por salários, né? E mais pessoas elas vão poder viver fora dessa família reprodutiva, fora dessa noção de família, de uma tentativa desse patrimônio, então elas vão sair desse espaço. Elas vão começar a ter outros momentos, outras vivências fora disso. Né? E aí esse movimento ele vai gerar a possibilidade, né, de pessoas viverem o seu desejo por outra pessoa do mesmo sexo. Elas vai ter uma certa regulação, né? Vai estar sendo regulado. E aqui vai ser importante também evidenciar e pontuar, né, que inclusive de todos esses textos eles mencionam sobre isso, que não é como se, inclusive, não houvesse evidências da história das diferentes culturas sobre a atração do mesmo sexo e até mesmo sobre a identidade de gênero, né? Em outros lugares, em outros momentos. Isso vai acontecer. Porém, essas categorias que a gente compreende, sobretudo a identidade gay, né? Essas identidades que vão surgir, por isso que eles estão pontuando nesse sentido de que, dentro do Ocidente, após essa relação do trabalho, dentro da sociedade capitalista, elas vão se construir, né, através desses elementos da realidade, das contradições que vai estar sendo feitas na análise. Porque quando a gente, inclusive, traz outros elementos, vai trazendo todas outras referências, e
que não, né, de onde a gente está inserido, de que não, por exemplo, da América Latina, de que a gente tem, por exemplo, a categoria travesti, de que é algo específico da América Latina, a gente está, inclusive, compreendendo dentro de onde nós estamos inseridos, dentro dos nossos próprios contextos. Então, isso a gente isso é importante para a gente poder formar a nossa identidade, poder fortalecer e compreender as próprias contradições que nós estamos inseridos, os elementos que são importantes para a gente poder compreender as limitações, os avanços, enfim. Tudo isso vai ser crucial e é importante para a gente poder ter um quadro maior desse próprio movimento, dessa própria categoria que nós estamos inseridos, né? E aí esses autores, eles ainda vão trazer que no período da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, né, os homens eles vão sair de seus lares, né, eles vão ficar distantes, eles vão se concentrar em um só espaço. Isso tudo vai abrir brecha para que eles possam se expressar sexualmente, por exemplo. Né, que essa expressão sexual poderia ocorrer. E o mesmo vai acontecer para mulheres que vão sair inseridas nas fábricas, né, em albergues, né, e vai promover esse mesmo movimento que vai acontecer, porque não vai ter, então, até essa própria ideia dessa família ali reguladora, então ela vai poder se expressar de alguma forma, expandir os horizontes. Quando a gente está falando, inclusive, de espaço de responsabilidade que vai vivenciar os amigos gays, ela também nesse sentido. Ela vai poder ver que ela não vai estar regulando ali essa própria expressão dela. Ela vai poder iniciar e poder se experimentar e poder construir essa identidade dela enquanto a mulher está falando. Né? E tudo isso vai ser crucial para a gente poder compreender. Né? E aí, né, o que a gente pode perceber aqui nesse sentido é que a nossa sexualidade ela vai sendo regulada pelos anseios do capital. Né? Ela vai sendo regulada por esse sentido. Né? E aí isso acontece historicamente, né, mas ele vai sendo alterado e variado com os seus meios e seus métodos. Né? E aí, inclusive, as autoras do feminismo para o movimento nova, elas vão apontar, por exemplo, as igrejas, as comunidades que já estabeleceram, inclusive, as normas, né, que distinguissem o que é o sexo aceitável, o pecaminoso. Né? E depois, à medida que o capitalismo, inclusive, vai sendo remodelado toda a sociedade, né, vai incubar novas formas, novos modelos. E aí, a normatividade, né, que vai ser sancionada. Ela pudesse, por exemplo, ter acesso a direitos. E aí, por isso que a gente entra num tema tão central para nós, que, por exemplo, é uma toa que estamos tendo de novo, né? Tendo que reivindicar o nosso direito, né? Para a gente poder ter o direito de união estável, para a gente poder estar pensando, né, dentro dessa união estável dos mesmos sexos, porque nós precisamos, nós encontramos constantemente esses ataques contra a nossa realidade da nossa vida. Né? Dentro dessas próprias sociabilidades que nós estamos inseridos, que é a capitalista, eles, inclusive, só nos fingem tolerar. Né? Se estivermos condicionados dentro desse próprio processo. E esses ataques que nós vivenciamos, e a gente entra, inclusive, nos desafios, né, da população LGBT, eles vão aparecer, inclusive, eles vão ser expressos nas ruas, né, ainda sermos um país, né, dentro dos que conseguem ainda fazer um levantamento, que nem todos eles fazem, mas os que fazem, né, é o país que mais mata pessoas LGBT, que é a mais do mundo. Tá? E tendo ainda dentro desse dado a subnotificação, porque não há de fato a preocupação do Estado em nos mapear para saber onde estamos, onde trabalhamos, como somos constituídas, e muito menos como morremos pela própria mão do próprio Estado. Né? Isso também vai ser expressado de forma institucional. Né? E, como mencionei, por exemplo, anteriormente, na tentativa da retirada desse casamento afetivo, e aqui, como eu estava, inclusive, pontuando, né, que é importante compreender que esse direito reivindicado, que foi conquistado pelo movimento LGBTQIA+, ele é como forma de assegurar um tratamento igualitário do ponto de vista dos direitos familiares e sucessórios. Porque a gente não consegue, por exemplo, passar meus bens, minhas questões para meu amigo. Eu preciso ter essa relação desse sentido. Porque a gente está dentro dessa responsabilidade. É a responsabilidade capitalista que nos obriga nesse sentido. E aí a crítica é importante a gente pontuar, porque precisamos procurar outros caminhos. Mas se ainda temos, dentro desse aqui, precisamos garantir que tenhamos esses direitos porque é nosso. Né? Mas que precisamos avançar dentro desse debate. Esse debate não fica, inclusive, pontuado só nessa ideia de que é amor. Sabe? Que não vai estar nesse lugar. Né? Que isso é direito. É nosso direito. E aí, mais sobretudo, eu quero contar esses ataques,
desses institucionais através de leis, né, que são antitrans e travesti no nosso país, como a tentativa de emplacar, por exemplo, a proibição de instalação de banheiros, né, que não demarca o gênero, né, o impedimento de acesso de crianças e adolescentes trans, né, o acompanhamento médico para tratar de questões como hormonização, a proibição da utilização da linguagem neutra dentro das escolas. Tudo isso vem sendo ainda sendo articulado, porque, por mais que a gente vivenciou um respiro, né, tirando desse período eleitoral, Bolsonaro, né, dentro da nossa presidência, a gente ainda convive ainda com o bolsonarismo, ainda com o conservadorismo ainda impregnado dentro da nossa política, dentro do parlamento, da nossa vida no cotidiano, e isso vai ser expressado de diversas formas. Então, tudo isso ainda a gente precisa procurar esse caminho, procurar horizontes onde a gente possa, de fato, garantir a emancipação da nossa categoria, não apenas, mas da nossa classe como um todo, né? E aí, a gente pensando todo esse leque, né, de informações, eu faço um convite, né, que eu acho que é sempre importante, né, para que possamos, inclusive, construir esses caminhos de emancipação da população LGBTQIA+, e que esses caminhos, né, eles não serão, de fato, nunca pelas mãos das grandes corporações, né, que, inclusive, cooptaram as nossas pautas e se apropriaram das nossas paradas de luta, né, para ditar o que vai ser dito e como será dito nesses espaços. E que possamos, né, nunca depender, inclusive, desse sistema que continua, inclusive, a regular o nosso desejo conforme a necessidade dessa própria sociabilidade. E assim, o convite é que possamos estar organizados. Né? Se o caminho é de fato coletivo, então vamos garantir uma forma coletiva organizada, né? Em processos constantes, inclusive, de formação das nossas identidades, né? E que de forma, de novo, coletiva, possamos sonhar, lutar e construir a base material da libertação sexual, e que esta só será possível em outra forma de organização da vida, do trabalho e da reprodução social. E esse horizonte, para mim, e para os meus camaradas, e para o mundo onde eu acredito, esse horizonte é o poder popular, ele é o socialismo. Concluo. Desde já agradecer essas falas assim, potentes e fortes, né? Que eu trazendo a história de vida dela, que se mistura com o discurso e com a luta local aqui na cidade de Vitória da Conquista, nos trazendo informações, né, importantes de conquistas e ainda do que há, né, para ser conquistado. A fala da Larissa que traz uma conexão aí, né, dessa apropriação do discurso da diversidade pelo capital e de que forma a gente pode estar quebrando, né, essa articulação no sentido de buscar uma democracia verdadeira, né, uma manifestação, uma representatividade real, né, desses corpos na sociedade que a gente vive. E a gente fecha aqui com o Felipe, trazendo que, para mim, eu concordo plenamente, Felipe, eu acho que o socialismo é o horizonte, a gente precisa de um outro modelo de sociedade para que essa diversidade seja abraçada, seja garantida a existência, e não somente a existência, mas também uma vida, né, boa, uma vida que possa ser respeitada, né, dentro dessa diversidade. Então, foram 3 falas diferentes, né, e a gente nem articulou, mas cada um trouxe sua contribuição e que essas contribuições conversam e, né, vai avançando numa espiral que faz a gente chegar no socialismo. Então, eu agradeço, foi um aprendizado para mim, principalmente a fala de Felipe, que traz essa questão da biologia e do social, né, como é que a gente conversa para que a gente possa entender melhor essa relação. E acho que a gente pode abrir, né, para um diálogo. Quem quiser manifestar, fazer algum comentário ou perguntas, né? Vamos abrir e aí a gente, né, faz assim. Nossa palavra sabe o que mais,
Mas é um chamamento mesmo. Se eu vou falar aqui, eu vou falar sobre experiência, eu vou falar sobre. Sei lá, eu também, meu dia não tá legal. Eu tô baqueado já, não só com cansaço, mas com questões realmente que chegam à discussão atual, do momento, né? De que, sei lá, não sei se falar a palavra pra mim, porque eu vou começar a falar tipo, de que eu tô chata hoje, de que hoje realmente foi, não só me faz pensar em relação aos direitos meus como apresentando mesmo. Eu sou Luana, sou uma travesti, eu faço segundo semestre de Ciências Sociais e participo de vários cursos de formação e tal, porque eu sou amigo de Felipe, a gente faz, tipo, às vezes me confundem como integrante do Egito Comunista, integrante de diversas outras organizações, só que eu sou só simpática e a gente... Só não, mas que muitas vezes ocupar os espaços, sejam eles apenas pedagógicos, ou assim, em sala, sejam eles fora da academia, sejam eles dentro da academia, num discurso direcionado à diversidade sexual, à diversidade de gênero, muitas vezes eu fico pensando muito no meu quesito, assim, de que é complicado pensar nos meus direitos em si, sejam eles de, como posso falar, no quesito cartório, no quesito de respeito, no quesito de... Eu tenho um jeito de estar com raiva, eu tenho um jeito de estar triste, eu tenho um jeito de estar, um jeito sentimentais mesmo, mas um jeito de permanecer aqui, porque quando a gente pensa nas cotas de termos travestis aqui na faculdade, que é óbvio que é um marco, que já a gente tinha como parâmetro a UFS, que tinha já esse abono. Agora aqui eu agradeço bastante, porque apesar de a gente já não ter essas cotas antes, eu já vejo várias de outras meninas aqui na faculdade. Quando eu fui no Pós-Rock agora no final de semana, eu me senti muito, assim, feliz. Sei lá, não tem que ficar felicidade, não tem que ficar tantos travestis que eu conheci aqui na faculdade. E de fora, tipo, sair falando com elas e tal, olha aquilo aqui. Mas além dessa felicidade, que, sei lá, porque o jeito da contrariedade, assim, que a gente até falou no GSD, como eu posso falar, tipo assim, para quem consiga alcançar os direitos, assim, quistos de alcançar o cartório, de fazer todas as suas certificações, que eu aponto uma amiga minha que pode fazer, tá? No seu processo. Uma outra amiga minha que tem o direito de fazer o acompanhamento médico pelo SUS, só que não pelo quis, ela tem que ir para Salvador, me indicou até mais também o meu direito de não ter como alcançar esse espaço pela questão familiar. Porque a gente pensa nos direitos, tem o direito de lazer, de moradia, de alimentação e tal, eu só tenho os direitos resguardados dentro da minha família. E se essa família não me tem como tal, assim, tolerável, eu me rebaixo a um posto tolerável. Assim. E às vezes, quando eu trago esse ponto para a academia, para a faculdade, eu vou contar assim, quando eu não tenho meu nome numa caderneta, assim, mas eu falo com os professores, etc. E eu tenho conversado com a minha sala, a minha turma, com os outros colegas de turma e tal. Mas apesar de ter todo o conhecimento, todo mundo sabe de travesti, todo mundo, assim, apesar de olhar na minha cara, assim, de realmente, pés e cabeça, saber o meu nome, saber tudo, eu passar por situações chatas constantemente, hoje, várias vezes, que me irritam, me incomodam, e, tipo, como eu posso apontar o direito de apontar esses direitos meus, de querer, por favor, trata com o mínimo de respeito, sabe com quem está falando, não como se eu fosse tal, mas sabe com quem eu estou igual a você, sabe? E
são coisas assim que realmente, tipo, calham na falta de permanência, não só porque são violências, vou falar fracas, assim, porque não são intencionais, muitas vezes, mas que incomodam, não só a mim, mas a quem está nesses espaços, que calham, tipo assim, se a gente for pensar nos dados, calham na permanência, na entrada de 1% da minha população e na permanência, na graduação de 0,02% da população na faculdade. Então, só de ocupar aqui já é legal, já é bom, a gente fala muito de ocupar espaço, mas ocupar espaço confortavelmente já é outro ponto. Já é um jeito que eu teria poder conversar sobre. O jeito de corpo e tal, porque se eu pensar do quanto alguém poderia me legitimar como identidade feminina, seja como, sei lá, eu posso apontar, porque eu poderia apontar pontos do meu corpo que outras pessoas não apontariam como dissidentes. Mas que o jeito que eu queria apontar realmente jeito de conforto e de conseguir ocupar os espaços confortavelmente, que apenas ocupar não é o suficiente. Porque se conseguirmos pensar em eu apenas ocupar uma sala de medicina como essa, se eu estivesse efetiva numa aula de medicina normal, eu não estaria confortável, seja pela população, seja pelo professor que estaria, de qualquer forma, a minha de uma forma patologizante, etc. Que eu estaria ali não só como um ponto, a gente fala muito como um corpo político, mas que eu não queria estar lá como corpo político, sabe? Eu não queria estar lá como um espaço, um estandarte da minha luta para um espaço. Eu queria, óbvio que sempre eu estou num estado de alerta, estado de ansiedade sobre tudo, mas é óbvio que eu queria estar num estado confortável com todos os outros, como a gente sempre imagina de uma heteronormatividade, cis-heteronormatividade, porque, putz, se a gente for falar sobre LGBT, a gente está falando sobre uma comunidade de população LGBT cis, mas na sociedade heteronormatividade de quem não pensa, tipo, não precisa estar doente, não precisa estar ansiosa por todos os âmbitos, ansiosa por todas as interações sociais que ela tem que ter, entra, fora, sai de toda a sala, quiosque, blá, 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 sabe? Eu aponto e concluo, assim, no jeito de estar confortável nos espaços. Posso fazer um pouco? Então, assim, eu acho que é muito importante esse momento de escuta, assim, e o que você traz para nós. Acho que é essas trocas de vivência mesmo, né, que faz com que a gente humanize as relações e enxergue o outro, né? Eu acredito em uma política de afeto, e eu acredito que o afeto, ele de fato, ele é revolucionário. Então, assim, eu pedi para ele poder falar primeiro para poder me colocar à sua disposição, para um colo, para um afeto, para um afago, para um café, para um vinho, para uma conversa, sabe? Porque eu acho que a política de afeto, ela faz realmente uma mudança. Quando eu falo, na minha fala, eu coloquei na necessidade de políticas, né, para um município que é o terceiro maior da Bahia, a gente não tem um centro aqui de atendimento às pessoas trans. Então, assim, e a política que existe de retificação de nome, ela é recente, né? Só agora, só em 2017, que a coordenação de LGBT começa a apresentar uma necessidade de ter uma assistência jurídica e uma assistência psicológica, e aí consegue trazer para dentro da sua equipe técnica advogados e uma psicóloga que não dá conta da demanda, né? Então, assim, as pessoas trans procuram primeiro o atendimento psicológico, para depois a psicóloga enviar para a assistência jurídica para poder fazer toda a tramitação da retificação de nome. Mas, por exemplo, nós não temos dentro do sistema de saúde, né, pública, políticas que garantem a humanização
da população trans. Então, por conta disso, muitas violências são cometidas a nível de uma organização por conta própria, né, que pode reverberar em outras questões de saúde, em problemas circulatórios, né, cardíacos, por conta de que cada corpo tem o seu organismo, tem sua realidade, né, precisa fazer uma bateria de exames para saber do que precisa, e às vezes uma organização por conta própria pode acarretar outros problemas. Então, assim, uma política de desmonte que a gente tem a nível do nosso município e em vários municípios é você pegar todas as políticas transversais e colocar em um ponto só, né? Então, assim, qual é a intenção do governo quando ele pega todas as políticas transversais, a política de juventude, a política de igualdade racial, a política LGBT, a política de mulheres, e coloca tudo num lugar só? A intenção, gente, é orçamento, é reduzir orçamento. Se reduz orçamento, reduz possibilidades de políticas públicas, né? Reduz as possibilidades de ações afirmativas. Então, assim, o que eu teria de orçamento destinado para uma determinada categoria, agora eu preciso distribuir para todos eles, para todas essas políticas transversais que está dentro. Aí o que a gente tem dentro da cidade? A gente tem uma política que trabalha na perspectiva de calendário. Então, quando chega na visibilidade trans, vamos fazer um movimentozinho. Né? Quando chega no dia do orgulho, vamos fazer um movimentozinho. Né? E quando não tem momentos de formação, não tem momentos de debate, mais rico ainda, não tem momentos de escuta. Porque você tem uma política que afasta os assistidos. Porque o pertencimento é extremamente necessário. Então, a gente precisa ter um lugar que tenha a nossa cara, a gente precisa ter um lugar onde a gente sabe que aquele chão que a gente pisa é construído também pelas nossas dores, que a gente está protagonizando aquele espaço, né? Que você se sinta à vontade, que você se sinta confortável de acessar. E mais do que isso, é que você conheça os seus direitos e construa essa política de forma coletiva. Então, assim, eu acho que é muito caro para a gente pensar o quanto que a falta de orçamento para essas políticas transversais, ela opera para o nosso apagamento, né? Um espaço como esse, a gente tinha que ter aqueles que estão ocupando esses espaços num lugar como esse, porque é um espaço de formação, né? Então, assim, é muito triste que a gente tenha tanta dificuldade para romper uma bolha, para acessar espaços, e espaços que são nossos por direito. Mas quanto mulher e quanto mãe, eu estou me escancarando para você, viu? Para te acolher. Alguém mais? Ok, estou igual, estou bem cansado. Então, assim, eu já estou mais mas, enfim, passando muito tema da mesa, que é de representatividade, pensando no debate que mais se acesso, eu penso muito nessa questão da representatividade, claramente ela não limite, né, a computação do capital, mas ela tem um papel muito específico que a gente deve retomar com o início do movimento LGBT traz essa representatividade. A representatividade ela funciona inicialmente como uma questão de nomear a norma, uma coisa muito debatida por Jordan Mulança, que é de trazer que existe um grupo, a norma não se nomeia, existe um grupo específico que se entende como universal. A gente tem sempre que essa questão de representatividade ela dá nesse papel inicial de demonstrar que não é só você que existe. Não é só sua orientação sexual, não é só sua identidade de gênero, não é só sua raça. Então, assim, tem esse movimento inicial, mas ela não pode estar ali. A gente quer estar representado. Quem representa a gente? Quem se representa? Então, tem esse limite inicial, que acho que é muito importante delimitar. O primeiro, de nomear a norma, mas em segundo, de que a gente possa se ver um no outro. Construir essa identidade coletiva, coisa que o Felipe trouxe no contexto da outra página, muito caro para mim, gosto muito desse texto, a gente sabe. E que é muito nisso, esse primeiro momento que você percebe que também a sua orientação sexual é construída, a gente pensa nessa questão social, né? A gente está discorrendo muita questão do meio e da genética, enfim. E eu gosto de uma perspectiva muito que pensa os dois juntos, né? A gente é um ser totalmente social, no sentido de que para que a gente consiga viver, tem que ter uma pessoa que vive a gente, uma mãe, um pai, um tio que cuida. Então a gente é socializado desde o início. O social está em tudo. Então essa construção social não é dizer assim, hoje eu estou um viadão, aí você é um bichona, enfim, poder muito, mas enfim.
Não é isso? A construção social é construída constantemente, né? Então, a gente poder saber que isso é construído, poder confrontar essas construções que são feitas da gente, acho que é um papel importante da visibilidade nesse sentido. Não é a gente, como indivíduo, se postar, indivíduo, né, como indivíduo, chegar e falar apenas nossas dores, mas não um indivíduo que é social. A gente está sempre falando de um lugar que é uma construção de muitas pessoas, que dialoga com as vivências de muitas pessoas, vivências de que eu dialogo com muitas vivências que eu acredito, com a minha pelo menos dialoga. E é isso, e é justamente isso, acho que a fala de Dani é muito forte, porque é justamente esse confronto que a gente tem que trazer para que a pessoa que está sofrendo essa violência não seja só ela contra o mundo. A gente consiga essa questão de estar todo mundo junto ali percebendo aquela violência e estar falando, estar nomeando, estar junto, porque você sozinho, constantemente, lutando sozinho, se adoece. Eu acho que assim, o papel da visibilidade tem muitos limites, mas acho que talvez um bacana que a gente pode aproveitar talvez seja isso. É isso. Alguém mais? Estamos um pouco Cansado já. Quinta é quase sexta, né? As pessoas já não precisam, né? Então a gente pode estar encerrando por aqui a nossa mesa. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o aceite do convite para estar aqui participando. Não poderia ser diferente, né, pela fala de vocês, uma fala militante, uma fala que demonstra esse envolvimento com a causa, né, e que vem contribuindo aqui dentro da universidade, né, para que essa discussão se amplie e mais pessoas possam se agregar e daí conquistando os espaços, conquistando políticas públicas de um Estado, né? E são poucos avanços, mas né, vai demonstrando que o movimento está possibilitando esses avanços, né? Então, a necessidade de se movimentar, a necessidade de se organizar é latente, é presente, né? Só assim para a gente ir avançando em termos de política de Estado. E que bom que a gente agora está num terreno fértil de democracia, né? Onde a gente pode ter a possibilidade de lutar. Quando a gente tem esse espaço político, democrático, né? Que a democracia, de fato, ainda é algo que precisa ser conquistado, mas é um espaço de construção democrática, né? Um espaço onde a gente tem essa possibilidade de construir essa democracia, diferente de outras épocas, né? Como no governo anterior que nós tivemos aí, que foi muito mais de repressão, né? E de dificuldade e até mais violento, né? Para reprimir mesmo essa manifestação. Então, que bom que a gente tem esse espaço e, como vocês falaram, né, seria muito interessante se tivesse mais pessoas aqui, né? Pode sim, a professora Marisa quer falar, a professora Marisa também da casa, mas só vou concluir, que aí você conclui. Ou então se conclui no final. Eu concluo a minha fala e você conclui aqui a atividade. E aí, bom, eu acho que eu até me perdi nessa conclusão, mas é luta, né? E espero que a gente possa também ocupar espaço na educação básica, né? A gente possa estar discutindo desde o início da formação mesmo da pessoa, para que isso se torne algo comum, né? Não se torne algo tão, né, a ponto de chegar na universidade e ter essa dificuldade de existência nesse espaço, porque as pessoas não estão acostumadas, né, a conviver, né, com o diferente, com essa representatividade. Então, eu agradeço, foi um aprendizado para mim. Agradeço muito, me sensibilizei demais com a história de vida de vocês. E dizer também que eu estou aqui, nós estamos aqui, se precisar, só entrar em contato do que for necessário. Até mesmo com café, né? Que eu não vi. Esse do vinho
Tá ótimo. Professora Marisa. Boa noite, né, a todos, todas e todes. Que importância esse momento nosso aqui. Comungo com a minha colega, de tamanho aprendizado. Né? Eu também vivo realidades muito próximas na minha família. Dificuldade de fazer o outro entender que há um direito de existir. Isso vale para essa diversidade que debatemos hoje, mas vale também, por exemplo, para a nossa condição de mulher silenciada, né? Às vezes desqualificada, desacreditada. Quantas vozes empoderadas, fortes foram ouvidas aqui nessa noite. Tamanho é o aprendizado, né, do que eu ouvir na fala de vocês. É uma estrutura de sentimento que demarca esse desejo de eu tenho direito de viver, eu tenho direito de existir, eu tenho direito de ser respeitado, né? E como isso, quando nos é negado, nos fere, nos corrói, e aí vem esse sentimento de querer abraçá-los. E aí nessa noite, eu acho que é esse sentimento que eu quero, sabe? De abraçá-los. Não como diferentes, não. Porque também na ideologia do igual, nós nos fazemos constantemente plurais e singulares. E quanto àquele texto, né? Você trouxe a parte acadêmica, Felipe, não é isso? Felipe traz a parte acadêmica, no seu discurso tem também, nos três, o discurso da formação política, da militância, do estar na sociedade, de nos formar para entender e para lutar, né? E como esse capitalismo que é perverso em todos os sentidos, malicioso quanto ele pode, para conseguir se infiltrar e tomar conta de tudo que ele deseja, inclusive dos nossos corpos e das nossas existências, ele vai fragmentando o coletivo, né? Aí quando você traz, olha, primeiro o LGB, né? Que é aceito, né? É como se fosse uma concessão, um empréstimo que ele nos faz, e aí ele fragmenta o T. Porque a gente agora vai, peraí, tá forte demais, vamos quebrar o coletivo. Mas se a gente acredita nessa sociedade do igual, né, do socialismo, do coletivo, o meu grupo de pesquisa luta muito pelo sentido de comunidade. Estamos indo agora lá para Manaus para falar de comunidade. Então, que a gente não deixe, sob hipótese alguma, nem diante de todas as espadas, nem diante de todas as dificuldades que enfrentamos nos nossos púlpitos e na nossa colocação aqui nesse território ou fora dele, que o nosso desejo de coletivo, ele morra. Porque acho que a humanidade, ela faz sentido quando a gente se dá as mãos. Senão, não tem sentido de usar essa palavra. Muito obrigada pelo tamanho aprendizado dessa noite.